Bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz, Evangelho do dia, liturgia da palavra. Uma alegria estar com você nesse dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Edson Sardinha e segunda a sábado, 8 horas da manhã, nós estamos comentando o Evangelho do dia. É uma alegria muito grande estar com você todos os dias no Evangelho do dia. Sejam bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua presença, pela Tua graça, pelo Teu amor. Queremos Te agradecer, Senhor amado, pela noite de sono, por essa semana, a primeira semana útil do mês de outubro, seja uma semana de livramento, uma semana de vitória e de paz. Obrigado pela noite de sono, Pai. Ser conosco nesse dia, nos dê a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Seja bem-vinda, Renata Roque, Dona Nini, as primeiras pessoas a entrarem. Angelita Carvalho, Nancy de Oliveira, Tereza Pereira. Deus abençoe, querida. Bênção do Senhor. Pastor Luiz Henrique Roth Ramos, Jussara Tex, que bom estarmos juntos no Evangelho do dia, liturgia da palavra, uma bênção de Deus. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa manhã especial, segunda-feira, dia 3 de outubro, segunda-feira da 27ª semana do tempo comum. É uma alegria estar com você essa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? A Márcia Valéria, Deus abençoe Márcia Valéria, Deus abençoe irmãos e irmãs que estão entrando, que vão assistir depois no YouTube, não é? Sejam bem-vindos. Herodia e Davi, Márcia Valéria, uma bênção de Deus, Renata Amaral, glória a Deus pela vida de vocês. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho do dia, liturgia da palavra. Amém, queridos? Glória a Deus. Muito bom, vamos então ler a palavra do Senhor hoje, nessa segunda-feira, recebendo essa graça de Deus nesta manhã. Amém? Vamos ler? O Evangelho de hoje, a liturgia de hoje, é sobre o bom samaritano, a espiritualidade do bom samaritano. E o texto é Lucas 10, 25 a 37. Vamos ler a palavra de Deus nesta manhã gloriosa. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. E lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Mas Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei e como entende? Aí ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu certamente, faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu na mão de alguns ladrões. Este, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo.
De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo, passou de largo. Certo samaritano que seguiu o seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativo nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide desse homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual desses 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Palavra do Senhor. Graças a Deus, glória a Deus. Irmãos e irmãs, vamos orar. Senhor, que bom, Pai, receber esse Evangelho nesse dia de segunda-feira, dia 3 de outubro. Pai, como é bom receber a Tua Palavra. Queremos aprender, Pai, essa espiritualidade do bom samaritano. Senhor, fala conosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, os samaritanos tinham muita mágoa e raiva dos judeus. No 2º século a.C., João Arcano, ou João Hircano, um rei sacerdote asmoneu, da linha dos Macabeus, foi até Samaria e destruiu o templo dos samaritanos. Os samaritanos adoravam no Monte Gerizim. Lá eles tinham o seu culto, o seu templo. Os samaritanos adotaram a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia apenas. Eles tinham uma interpretação, uma versão samaritana. E é interessante que sempre houve rivalidade. Desde o retorno de Judá do cativeiro babilônico, houve uma profunda rivalidade entre samaritanos e judeus e samaritanos. Os judeus não permitiram que os samaritanos viessem se juntar, se irmanar com os judeus. Ao mesmo tempo, os samaritanos que moravam, lógico, tinha a capital Samaria, eles tiveram o reino de Israel destruído no ano 721 a.C. pelos assírios. E os assírios trouxeram sacerdotes de vários lugares, pessoas de várias religiões, e houve um sincretismo religioso. Mas depois os samaritanos ficaram só na lei. E na lei, na Torá, eles permaneceram com o seu culto, seu rito, sua adoração a Deus, o seu templo, até que João Hircano, no 2º século a.C., foi e destruiu o templo dos samaritanos. Os samaritanos tentaram destruir o templo de Jerusalém, não conseguiram e foram mortos. Então existia uma rivalidade terrível. Um samaritano odiava judeu, um judeu odiava samaritano. E agora, na parábola do bom samaritano, Jesus pega um samaritano como personagem da sua parábola e mostra aquele homem exercendo o amor ao próximo, exercendo o grande mandamento da lei. É muito interessante, irmãos e irmãs, esta palavra, porque é uma palavra que acaba quebrando muitos paradigmas que existem no nosso coração. O Evangelho, nós sabemos que Jesus
a partir do capítulo 9, capítulo 10 de Lucas, ele está se deslocando para Jerusalém para viver a sua última semana antes da sua morte, ressurreição e ascensão. E nesse caminho aparece o mestre da lei tentando colocar Jesus à prova. Olha o que o Evangelho diz. E eis, Lucas 10, 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. E lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele não deseja herdar a vida eterna. O interesse deles não é pelas coisas do céu. Ele está usando uma narrativa construída sobre algo que está escondido, oculto. O interesse dele é desconstruir Jesus. É fazer com que Jesus Cristo deixe o seu projeto. Ele queria provar a todos que Jesus não era quem dizia. Então ele não faz essa pergunta querendo aprender. Ele não fala no reino dos céus pensando no reino dos céus. Ele tem segundos interesses. Isso é um perigo, irmãos e irmãs, quando a pessoa usa da religião com segundos interesses. A pessoa não é vocacionada, não está ali porque Deus a colocou, não tem nenhum compromisso com o reino de Deus, não tem compromisso com o próximo, não tem compromisso com Jesus. Usa no seu diálogo o nome de Jesus, o reino de Deus, mas não há compromisso. E aí o Evangelho diz que ele tinha o objetivo de pôr Jesus à prova. Ele diz mestre, ele chama Jesus de mestre, mas ele não crê que Jesus é mestre. Que farei para herdar a vida eterna? Ele faz uma pergunta, mas ele não tem nenhum interesse em saber a resposta da sua pergunta. Que farei para herdar a vida eterna? Ele usa a palavra vida eterna, mas ele não quer saber de vida eterna. São apenas narrativas. E nós temos que tomar muito cuidado na vida espiritual com narrativas. Amados irmãos e irmãs, as pessoas vão manipulando através de palavras e de palavras que dizem ser palavras de Deus, usando o nome reino de Deus. Aqui você tem o intérprete da lei, que é um escriba, não é? Uma pessoa que conhece a teologia, considerado os teólogos do primeiro século. Você tem os teólogos do primeiro século, não é? Só que você tem aqui uma pessoa que se aproxima de Jesus com um interesse diferente do que aquilo que ele está dizendo. Ele não quer se converter, ele não quer o reino dos céus, ele não está na sua função de homem de Deus. Ele apenas quer destruir o projeto do Senhor Jesus. Então ele chega com essa conversa fiada, né? Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Não há nenhum interesse pela vida eterna. O interesse é outro. Mas o Senhor Jesus, que é muito misericordioso, ele vai conversar com essa pessoa mal intencionada. Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você entende? Se ele era o intérprete da lei, ele sabia o que estava na lei e entendia a lei de uma certa forma. Então Jesus diz: o que está escrito na lei? Como você entende? O que a lei diz sobre herdar a vida eterna? Essa é a pergunta de Jesus. Como você entende o que a lei diz sobre herdar a vida eterna? Aí ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Ele dá uma resposta baseada em Deuteronômio e uma resposta baseada em Levítico. Olha que coisa. Ame o Senhor, teu Deus, todo o coração, é o espírito, toda a alma, a psique, todas as suas forças
é o seu corpo e todo o seu entendimento. Ame o Senhor com o espírito, com a alma e com o corpo. Esse é o primeiro mandamento. E ame o próximo como a si mesmo. É interessante que o Senhor Jesus já havia falado isso, né? Ele ensinava dessa forma. O grande mandamento é esse. E Jesus pergunta, o intérprete da lei, em Lucas é Jesus que pergunta. E ele responde corretamente. Ele responde, essa é a vida eterna. A vida eterna é amar a Deus e amar o próximo. A vida eterna é colocar Deus no topo. Na alma, no espírito, no corpo, nas forças, no entendimento. É botar Deus e as coisas de Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, que é semelhante a esse, é amar seu próximo como a si mesmo. É interessante que no inglês, essa palavra próximo está mais próximo do grego. No grego significa vizinho. Aquela pessoa que está bem próxima. É o vizinho que está do teu lado. Ame a pessoa que está ao seu lado como a você mesmo. Está vendo? Ame a pessoa que está ao seu lado. A melhor tradução do grego é a palavra vizinho, ou a pessoa que está ao seu lado. Hoje você vai ao mercado. Hoje você vai ao banco. Hoje você está no trabalho ou vai trabalhar. Hoje você vai num posto de saúde. Ame aquela pessoa que vai estar ao seu lado. Veja se ela precisa de uma palavra de Deus. Veja se ela precisa de um carinho, de um amor. Ame aquela pessoa que está ao seu lado. Isso era amar ao próximo, bem no significado judaico da palavra. É interessante que Deus permite que pessoas estejam ao nosso lado para que a gente possa exercer amor e misericórdia. Eu amo a Deus sobre todas as coisas. Eu coloco Deus no topo, no meu coração, na minha alma, com a minha força, com o meu entendimento. E eu vou amar a pessoa que está ao meu lado. Minha esposa, meu filho, a pessoa que está do meu lado. Daqui a pouco eu vou lá no centro, eu vou amar alguém que está do meu lado. As pessoas que estão próximas de mim. Não é? Nós revolucionamos o mundo inteiro, fazendo bem para as pessoas que estão próximas da gente. É no trânsito, é na educação, não é? Eu, quando paro na faixa com o carro para a pessoa passar, a pessoa agradece. É minha obrigação. É o respeito e o amor que eu tenho pelo próximo é parar na faixa para as pessoas passarem livremente. Não é? É o amor que eu tenho àquilo que está próximo de mim. Seja um gato, seja um cachorro, seja um bichinho, seja uma pessoa. Amado, quem tem amor, o amor tem que ser expressado em todos os detalhes. Olha o que Jesus diz com relação à resposta que esse homem deu. Então Jesus lhe disse, versículo 28, você respondeu certamente, faça isso e você viverá. Você respondeu certamente, faça isso e você viverá. O problema, querido, que sem a graça, nós não conseguimos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e de todo entendimento. Sem a graça, nós não conseguimos amar o nosso próximo. Então, querido irmão e irmã, não é apenas um esforço que eu faço, não é isso. Na realidade, é uma ação da graça sobre a minha vida. Eu respondo à graça de Deus, amando a Deus e amando o meu próximo. Mas é uma ação da graça de Deus. O ser humano não tem por natureza
condição de amar, nem de perdoar. O ser humano não tem, por natureza, condição de voltar-se para Deus e ter vida eterna. Nós nascemos escravos do pecado. Mas pela graça de Deus, restaurada em nós, nós conseguimos amar o próximo e amar a Deus, em primeiro lugar a Deus. Olha que coisa tremenda essa palavra, amado. Esse intérprete da lei, ele não aceita o que Jesus fala. E ele fica assim meio, preocupado, desconcentrado. E ele, querendo justificar-se, versículo 29, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Quem é a pessoa? Quem é o meu próximo? Não é? Quem é o meu vizinho? Quem é o meu próximo? Quem é isso? É minha esposa? Na tradição judaica, o próximo era o outro judeu. Toma nota nisso. Na tradição judaica, o próximo era o outro judeu. O próximo era aquele que frequentava a sinagoga comigo. Esse era o meu próximo. O ímpio não era o meu próximo. O gentio não era o meu próximo. As pessoas de outras religiões não eram o meu próximo. Meu próximo eram as pessoas judias que estavam próximas de mim, lógico, na visão deles. Então, querendo justificar, perguntou: quem é o meu próximo? Aí Jesus vai entrar com uma palavra para quebrar todo esse paradigma desse intérprete da lei. O Senhor Jesus vai falar uma revelação tremenda. Ele vai falar sobre o próximo e vai falar sobre aquele que exerceu misericórdia para o seu próximo. Quem foi o próximo daquele que sofreu? Ele inverte, olha. Não é quem é o meu próximo, a questão é: eu sou próximo de quem? Quem é o próximo daquela pessoa que sofreu? Olha o que Jesus diz, irmãos e irmãs. Jesus prosseguiu dizendo, ele vai fazer uma parábola: o homem descia de Jerusalém para Jericó. Se ele descia de Jerusalém para Jericó, esse homem era um judeu. Ele foi em Jerusalém adorar a Deus, foi em Jerusalém levar a sua oferta, seu dízimo, seu culto. E agora ele descia para Jericó e caiu na mão de ladrões, de alguns ladrões. Esses ladrões pegaram esse judeu, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram, deixando semi-morto. Então esses ladrões tiram suas roupas, causam sofrimento e deixam semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, vendo aquele homem, passou de largo. O sacerdote não foi o próximo daquela pessoa que sofria. Ele era sacerdote, ele era o homem do culto, da religião, da teologia, do aleluia, do glória a Deus, do sacrifício, das festas judaicas, mas não foi o próximo daquele judeu ferido e semi-morto. Ele passa de largo, longe. De igual modo, um levita descia por aquele lugar, vendo, passou de largo. O levita, aquele que trabalhava no templo, aquele que vivia para Deus, para o culto, para o louvor, para a portaria do templo, também passa de largo. Não foi o próximo daquele judeu que morreu, que estava semi-morto, que tinha sido assaltado, apanhado. 33. Certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou perto do homem, vendo-o, compadeceu-se dele. Um judeu está ferido, sacerdote passa de largo, o levita passa de largo, contudo, o samaritano tem compaixão dele.
Amados, era um samaritano, uma pessoa odiada pelos judeus e que odiava os judeus. Mas esse samaritano aqui, ele é bom. Ele tem uma coisa no coração chamada compaixão. Senhor, aumenta minha compaixão para os moradores de rua. Aumenta a compaixão no meu coração para as pessoas que sofrem. Aumenta a compaixão no meu coração para que a pessoa que precisa de mim. Amados irmãos e irmãs, muitas vezes o nosso coração não tem compaixão. Eu acordei hoje sem nenhuma compaixão. É verdade, querido. Tem vezes que o nosso coração não tem compaixão. É um coração ruim, um coração duro, um coração insensível. Compaixão para o nosso cônjuge, compaixão com as pessoas que estão ao nosso redor. E olha que era um sacerdote, um levita, e o homem ferido era um judeu. Imagina se esse homem ferido fosse um samaritano. Imagina aí, o que aconteceria se esse homem ferido fosse um samaritano? Aí, além de passar de largo, ia dar um chute, né? Não sei. Amado, nós temos que ter compaixão por todos. No exercício da compaixão, não pergunta qual a religião da pessoa. No exercício da compaixão, você exerce a compaixão. Não fica perguntando, quem é essa pessoa? Será se ela é cristã, ela é budista, ela é islâmica? Quem ela é? No exercício da compaixão não se pergunta isso. Esse homem samaritano compadeceu-se dele. A pergunta é, eu tenho me compadecido das pessoas que sofrem e que Deus coloca na minha frente? Uma palavra, um gesto, uma atitude, existe compaixão na minha vida. Muitas vezes existe doutrina. Eu sou uma pessoa que tenho doutrina, creio na Santíssima Trindade, tenho uma doutrina correta sobre a igreja, sobre a vida, sobre o pecado. Muitas vezes eu tenho uma excelente ortodoxia, uma doutrina correta, mas eu não tenho uma ortopraxia, uma prática correta. Eu posso ter doutrina e não ter compaixão. Eu posso ser evangélico metodista e não ter compaixão. Eu posso ser um pastor e não ter compaixão. Olha que coisa, amado. Muitas vezes, olha aqui, existem pessoas que não têm nada da doutrina que eu tenho, mas têm muito mais compaixão do que eu. Eu tenho que parar com compaixão. Compaixão com aquelas pessoas que pecam, compaixão com aquelas pessoas que caem em pecado, compaixão com aquelas pessoas que abandonam a fé, compaixão com aquelas pessoas que estão com fome, que estão feridas. A Bíblia diz que esse samaritano, certo samaritano, que seguiu o seu caminho, passou do homem, perto do homem, vendo, compadeceu-se dele. E aproximando-se, fez curativo nos ferimentos dele. O samaritano não pergunta, você é um judeu? Você é daquela família que há 2 séculos atrás destruiu o nosso templo em Samaria e matou vários samaritanos? Ele não pergunta. Não há ódio no coração dele. Ele está movido por compaixão. Só por isso. Tanto é que ao parar, o samaritano nem se identifica, nem pede a identificação do outro. Ele apenas se aproxima,
faz o curativo no ferimento, aplica óleo e vinho, depois coloca aquele homem sobre o seu próprio animal, depois leva-o para a hospedaria, depois trata dele. No dia seguinte, pega 2 denários representando 2 dias de trabalho, entrega ao hospedeiro dizendo: cuida desse homem, e se você gastar algo mais, farei o reembolso quando eu voltar. Esse samaritano, ele tem compaixão para curar a ferida, compaixão para colocar no seu próprio animal, compaixão para levar na hospedaria, compaixão para colocar a mão no bolso, compaixão para se comprometer. É uma pessoa movida pela compaixão. E detalhe, ele é um samaritano. Mas Jesus está dizendo aqui, amado, aqui não se trata de ser samaritano, de ser judeu, de ser metodista, de ser batista, de ser católico, de ser ortodoxo, de ser islâmico, de ser budista. A palavra que fala de compaixão. Isso é ensino para a minha vida. Porque aqui não trata de religião, nem de questões religiosas. Aqui o texto está me provocando e perguntando: Edson, você exerce compaixão? Ou você é o hipócrita que fica apenas pregando, pregando e pregando? Olha que coisa, querido. O Evangelho está nos desafiando essa manhã. Eu preciso exercer misericórdia. Eu preciso ter compaixão. Contudo, muitas vezes, esse nível de compaixão está muito baixo. Eu tenho que me aproximar mais de Deus. Eu tenho que orar mais a Deus, jejuar mais, para que eu tenha compaixão. Eu acho muito bacana os pais da igreja, os cristãos do 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º século, alguns deles, quando falam sobre o jejum, ele fala assim: o jejum é muito bom, porque o jejum faz você passar fome, faz você ver como é difícil ficar sem um pãozinho e sem um café de manhã, faz você entender como é difícil você não ter um almoço para comer, e desperta em você a compaixão por aqueles que vão hoje acordar sem ter um cafezinho para tomar. Seria bom também fazer jejum de roupa na época do frio. Tá frio, hoje eu vou fazer um jejum de roupa. Botar só uma camisa, uma camiseta, para que no meu coração cresça compaixão por aqueles que estão muitas vezes sentindo frio. Amados irmãos e irmãs, o meu coração precisa aquecer pela compaixão. A espiritualidade desse bom samaritano, a espiritualidade desse samaritano, que aqui em nenhum momento no texto aparece a palavra bom samaritano, é o samaritano, é a espiritualidade da compaixão. É viver esse amor a Deus na prática ao amor ao próximo. Se eu amo a Deus, eu amo o meu próximo. Se eu amo a Deus, eu vou ter um respeito pelo meu próximo. O corpo do meu próximo, a aparência do meu próximo, a saúde do meu próximo são coisas sagradas, se eu amo a Deus. Entende, querido? Tem gente que tem todo o amor por um bichinho, mas não tem o amor por um próximo, por um ser humano. Eu tenho que olhar o ser humano como pessoas sagradas, porque são pessoas imagem e semelhança de Deus. A minha relação com Deus, eu tenho que servir a Deus na pessoa do meu próximo. Começa a exercer compaixão. A tua vida fica melhor. Você vai vencer a ansiedade, vence a depressão, vence uma vida sem uma vida no vácuo, uma vida sonsa,
uma vida sem sentido. Quando você começa a exercer compaixão, seja compaixão de compartilhar o Evangelho, compaixão de falar palavras boas, compaixão de dar um bom dia, compaixão de dar um cafezinho àquele que nada tem de manhã. Se você começar a exercer compaixão, você começa a desenvolver uma alegria espiritual muito grande. Porque o amor a Deus, ele é acompanhado pelo amor ao próximo. Esse samaritano fez tudo o que precisava ser feito. Parou, curou da ferida, botou no seu animal, levou para a hospedaria, passou uma noite inteira lá com o rapaz cuidando dele e no outro dia ainda deixou dinheiro, ainda se comprometeu em voltar para ver se ele estudava bem e para pagar futuros gastos. Fez tudo o que podia. Ele podia fazer isso. E samaritano tinha dinheiro, tinha animal, ele podia fazer isso. Faça aquilo que você pode, mas movido por compaixão. Não movido por relatório. Olha o que eu fiz ontem. Olha o que... Não é movido por isso. Não é movido por isso. Eu, na minha prática, quando eu faço relatório, é justamente para agradecer aqueles que nos ajudam. Nós fizemos um trabalho lindo na sexta-feira do Projeto Gestante e vocês que nos ajudaram. Vocês que nos ajudaram. Doando roupinhas, doando banheira, orando pela gente, não é? Doando oferta. Vocês que nos ajudaram. Então eu faço um relatório para agradecer a vocês. Agora, qualquer movimento tem que ser baseado em compaixão. Temos que amar desinteressadamente. É o evangelho da gratuidade. Sabe o que é o evangelho da não gratuidade? Não, só vou fazer isso se essa pessoa se converter e vier para a minha igreja. Só vou fazer isso se essa pessoa se converter e ser meu discípulo. Esse é o evangelho da não gratuidade, irmãos. É o evangelho predador, caçador. Amado, quem faz a obra, quem transforma pessoas em discípulos é Deus. Farei de tudo para a pessoa aprender o caminho do Senhor e vir congregar conosco. Agora, essa não deve ser nossa motivação. A motivação é levar Jesus e o evangelho da gratuidade. Pode ser que essa pessoa se converta lá na frente. Pode ser que essa pessoa tenha um encontro com Cristo lá na frente e lá na frente vai congregar em determinado local. Esse é o evangelho da gratuidade. Ele é movido por compaixão, não por interesses estatísticos. Essa é a religião da compaixão. É a espiritualidade da compaixão. Eu vou cuidar das pessoas simplesmente pelo amor de cuidar das pessoas. Levar as pessoas a Cristo, compartilhar o amor de Cristo. É o evangelho da gratuidade. Olha que coisa. Um dia eu vou contar a perseguição que eu, Marisa e Orlando sofremos quando a gente tinha 19, 20 anos e começamos a fazer o evangelho da gratuidade. Nós fomos tremendamente perseguidos, porque alguém disse assim, não, vocês não podem fazer isso. Se as pessoas não estão vindo para a nossa igreja nem se convertendo, porque vocês estão subindo no morro, porque vocês estão dando roupa ao carente, porque vocês estão fazendo isso, aquilo, se a pessoa não vem para a nossa igreja. Vocês não podem fazer isso. Eu, Marisa e Orlando fomos perseguidos por causa disso. Nós caminhamos juntos há mais de 30 anos. Né? A Marisa já caminha comigo antes de ser minha namorada. A gente já caminhava junto assim. É o evangelho da gratuidade, querido. É o evangelho que tem que ser descoberto hoje. É você amar o próximo simplesmente porque ele é o próximo. E porque o amor de Deus, com todo o coração, todo o entendimento, toda a razão, toda a força, não é? É o amor de Deus que se estende ao próximo. Volto a dizer, amado,
muitas vezes falta na minha vida essa compaixão. E eu peço, Senhor, aumenta no meu coração a compaixão pelo próximo. É interessante, amado, que Jesus faz uma pergunta fatal. Até aquela propaganda, né? Corte rápido. Jesus pega e faz uma pergunta arrasadora. Jesus diz assim: qual desses três lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? Qual desses três lhe parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos ladrões? Jesus não está perguntando quem é o meu próximo, ou respondendo, aliás. Jesus não está respondendo a pergunta do rapaz, quem é o meu próximo? Não é essa a questão. A questão é, eu sou próximo de quem? Quem foi o próximo desse judeu que caiu na mão dos ladrões? Quem foi o próximo desse homem ferido? Quem foi o próximo dessa pessoa que precisava de ajuda? Quem foi o próximo desse sofredor? O intérprete da lei não tem coragem de falar que foi samaritano. O intérprete da lei, cheio de preconceito, diz: o intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. O que usou de misericórdia para com ele, esse foi o próximo. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Amado, quem usou de misericórdia para com ele? Esse é o reino de Deus, querido. A vida cristã tem que ser uma vida vivida exercendo misericórdia, amando Deus, amando a missão de Deus, amando o projeto de Deus. O Senhor está derramando na sua vida, nesta manhã e nesse dia, a bênção da compaixão. Você está sendo levantado para caminhar nesse caminho de compaixão. Esta é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, muito obrigado por esse evangelho. Muito obrigado, Deus, por essa palavra que desperta o nosso coração para viver, ó Pai, essa espiritualidade da compaixão. Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nos ensina, Deus, a viver essa graça e esse tempo de graça. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus, meu irmão Alex Braz, Márcia Valéria, querida sobrinha Madalena, minha querida sobrinha lá de Rondônia, Paulo César Muniz tem Hermes, Lúcia Polar, Maria Regina, que beleza vocês estarem aqui. Amém? Receber essa palavra. Em nome de Jesus. Tereza Pereira, glória a Deus. Tereza Pereira recebeu. Érica Silva, olha, Érica Silva é uma pregadora do Evangelho de renome, hein? De renome internacional. Né, Érica? Nós amamos a Érica, tivemos um carinho muito grande de estar com a Érica. Glória a Deus por isso. Querida Gar, Diná Helena, bênção de Deus, Diná, você é uma maravilha. Glória a Deus. Vamos então orar nesse momento. Coloque aí seu pedido de oração. Vamos pedir para que a mão de Jesus nos abençoe. Amém? Um abraço, César. Um abraço, Madalena, lá no Rio. Madalena, nós te amamos, Madalena. Um beijo na Madalena.
Cléder Antônio da Joana e Joana do Cléder Antônio. Que coisa boa estarmos juntos, hein? Uma alegria essa manhã. Louvado seja o nome de Jesus. Um beijo para Moisés, Ivete, Luzia e Maria. Em nome de Jesus. Amamos a vocês, amamos a Gisele, Giovanni Eiras. Deus abençoe Giovanni, Gisele, Maria Neuza, Penha, Eni Henrique. Vamos estar orando a Deus pela nossa família. Pelo Estevão, pela Lídia, pela Marisa. Marisa não está com a gente hoje, gente. Eu estou sozinho aqui. Marisa foi ao médico fazer o exame de rotina, né? Que saudade da Marisa. Cadê você, Marisa? Não é? Muito bom. Tem alguém fazendo aniversário hoje? Maria Regina Carlos, Renata Amaral. Acho que não, né? Olha, hoje nós não vamos comer nem bolo, nem pastel de carne, nem cajuzinho, gente. Olha. Deus abençoe então nossa querida irmã Jussara Tex, Paulo César, Renata Amaral. Estamos orando por você em nome de Jesus por essa causa. Amém? A Suzete, cadê o Evaldo, Suzete? Quero o Evaldo com a gente aqui. Glória a Deus, Luciane Salarini. Coloque seu pedido de oração. À medida do possível, eu estou lendo aqui, ó. Não é? Vida financeira, pela Lorena. Lorena cada vez mais linda, né? A Marisa aí. A Marisa apareceu, gente. Marisa, você está onde, Marisa? Está no médico, hospital, na clínica, na igreja, na rua. Quem vê a Marisa aí, cuida da Marisa para mim. Ó, a consulta dela durou 2 minutos. Que beleza, hein? Aí sim. O médico consultando com 2 minutos, ele sabe tudo, né? Muito bom. Infelizmente, essa tem sido a situação de algumas pessoas, né? Muito bom. Não de todas, tá? Mas de alguns. Vamos orar então. Pai, muito obrigado, Deus, por essa manhã que o Senhor está nos dando. Agora, Deus, eu coloco cada pedido de oração nas tuas mãos. Cada pessoa que está orando, está buscando a tua presença, está colocando sua necessidade, sua causa. Nós colocamos cada irmão e irmã, nossa irmã Denise Vieira lá em Portugal com Marcos, a Suzy e o Fausto lá nos Estados Unidos, Pai amado Reinaldo Pereira e a Sandra lá em Ji-Paraná, a Luzia, a Madalena, Rodrigo, lá em Rondônia, Ji-Paraná. Pai, te agradecemos pelo dia de ontem, as eleições do Brasil. Agora coloco diante de ti esse segundo turno, onde alguns governadores serão eleitos, onde vamos eleger também o presidente da República. Pedimos a tua bênção, a tua direção, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nos dê agora, Pai amado, um dia feliz e abençoado. Guarda a nossa vida, Senhor. Ajuda-nos a fazer a tua vontade. Perdoa os nossos pecados. Gera compaixão em nosso coração. Senhor amado, toma o Gênison e sua família. Toma, Senhor amado, Deus, cada vida preciosa, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, muito obrigado pelo teu cuidado. Muito obrigado pela tua misericórdia. Muito obrigado pela Marisa, Pai, que foi levar o seu exame e seu exame está perfeito, está com uma saúde perfeita, Pai. Pai, muito obrigado, Deus, pelo dia do Yom Kippur, que será amanhã, Pai, ao pôr do sol. Deus, como nós te agradecemos, Pai, por estar na tua presença e saber que Jesus é aquele que nos inspira, nos transforma. Pai, vem operar a tua graça na nossa vida. Venha converter nosso coração. Venha mudar nossa história. Pai, nós oramos, ó Deus, por cada vida, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, se na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Teu reino, o poder e a glória para sempre.
Amém. E graças a Deus. Quero mandar um abraço para Beth Lubiana. Gente, a Beth Lubiana é muito especial. Eu e Marisa temos um carinho muito especial pela Beth. Ela estudou com a gente na Universidade Federal, lá em Rondônia, quando nós estudamos na área da educação, pedagogia, né, Beth? Um beijo para você, para sua família, para o seu esposo. Você seja muito abençoada por Deus em nome de Jesus. É da nossa equipe, não é? Que Deus abençoe vocês, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. Uma semana abençoada, meus queridos irmãos e irmãs. Beijo.